Como é que vocês estão nesse tempo? Não, começar. Vocês estão. Ah, tá. Pronto, começa. Pode começar? Sugaries! Como é que vocês estão nesse tempo de quarentena? Com certeza saudosos, né? Todos nós estamos. Saudade dos nossos séries. Das nossas células, dos nossos grupos de oração, mas graças a Deus vai passar, está passando. Vamos ter só mais um pouquinho de paciência que está passando. Graças a Deus temos a nossa programação no Live SH, né? Bendito seja Deus. Mas hoje a Glorinha está aqui para falar para vocês sobre a nossa coleta dos 38 anos. Nós sabemos que todos os anos, por ocasião do nosso aniversário, né, pelo aniversário da obra, nós fazemos a grande coleta que envolve todas as missões. E neste ano, quem vai ser contemplado? Projeto Amigo dos Pobres. Gente, esse projeto é lindo, é emocionante, toca os nossos corações e move os nossos corações. Aí você deve estar perguntando, Glorinha, como é que eu faço para fazer essa doação? Muito bem, doação, porque devolução é comunhão de bens. Na coleta eu vou além, eu faço a minha comunhão de bens e vou além ajudando na coleta dos 38 anos em louvor e gratidão ao nosso Deus. Então me segue aí para ver as formas, ok? Tem que dizer ok. 1, 2, 3, vai! Então vamos lá, como a gente pode fazer a nossa doação. Ai, peraí, tem que fazer de novo. Então vamos lá. Já tá funcionando? Ah, então, de novo agora. Então aí eu tenho que... Então, vamos ver as formas como nós podemos fazer a nossa doação. A gente sabe que sempre houve um envelope, né? No entanto, por conta da pandemia, vocês vão receber um envelope virtual. Mas o que você vai colocar dentro é reais, né? Lógico, só envelope que é virtual. Aí, seja qual for o seu país, vai ser euro, vai ser reais, vai ser dólar, enfim, ok? Então vamos lá. Você pode fazer pelo site, vai aparecer aí na telinha o site, conta bancária, da mesma forma vai aparecer a conta bancária. E para a realidade específica aqui de Fortaleza, nós já temos o delivery. Então você pode solicitar o delivery para fazer a sua comunhão de bens e também que você está indo além fazer a doação da sua coleta, ok? Os meninos do delivery, eles vão estar com esses envelopes. Então você pode fazer isso. E as missões também podem fazer essa adaptação. O que é bom se copia, ok? E para finalizar, como diz o nosso fundador, os pobres agradecem. Como eu estou falando para todas as missões espalhadas para o mundo inteiro, eu vou dizer um obrigado em alguns idiomas. Danke, merci, thank, grazie e obrigada para os países de língua portuguesa. Tchau para todos! Beijo no coração! Sugaries, já estava esquecendo de falar do dia 12, que vai ser o dia do encontro geral da obra. Grava aí, save the date, 12/7. Então esse dia a coleta vai bombar. No entanto, ela vai continuar, mas vai ser o dia da coleta, ok? Com atenção, com o coração dilatado, acolhamos o banquete da palavra. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar, e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente
o momento de revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito. Estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a esteja Deus. convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje a liturgia nos dá a oportunidade de refletirmos sobre o poder da palavra de Deus.
Um poder, como veremos, humilde, porque Deus é sempre humilde, mas um poder muito eficaz. Falar da palavra é falar de comunicação, portanto, não só transmissão de um conteúdo, mas comunicar-se, ou seja, dar-se de si mesmo. O nosso Deus em si, na sua existência interna de si mesmo, já é um Deus que se comunica, que se dá. O Pai se dá inteiramente ao Filho, o Filho se dá inteiramente ao Pai, e esse amor é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Divino Espírito Santo, o amor de Deus, que veio habitar dentro de nós. Um Deus que se comunica, um Deus que é palavra, um Deus que é doação. Ora, esse Deus quis fazer dessa comunicação interna uma comunicação, portanto, uma doação de amor, também para fora de si. E quando foi que isso aconteceu a primeira vez? Alguém deve estar pensando assim, foi quando Jesus veio. Não. A primeira vez que isso aconteceu foi quando Deus criou o mundo e, portanto, a humanidade. A criação é essa primeira comunicação. É por isso que lá no livro do Gênesis se diz, ele falou e assim se fez. Ele cria por meio da palavra, da comunicação, do dar-se de si mesmo. Se deu a toda a criação porque deixou os traços de artista em toda a criação, mas também e plenamente se deu ao homem, criatura que ele fez à sua imagem e semelhança, ou seja, uma pessoa capaz de se comunicar, de se dar, uma pessoa capaz de palavra, né? E aí, meus irmãos, nós vamos vendo o Senhor que vai se dando a nós. E qual é o ápice dessa comunicação de si? O ápice dessa comunicação de si é quando a palavra, o dar-se, se fez carne. Essa comunicação de Deus veio até o extremo de ele se tornar um de nós. Um de nós. Sim, porque para falar ao outro é preciso estar o mais próximo possível, né? Tanto é que quando a gente quer falar bem a uma criança, a gente se agacha e fala ali, rosto a rosto, face a face com ela, procurando entrar na sua linguagem, da forma que ela entenda. Assim é a comunicação, é o dar-se, é o amar. Essa palavra se fez carne. Deus, meus irmãos, então semeou a si mesmo da forma mais profunda possível. Assim é a força da palavra de Deus. Às vezes, a gente pensando na palavra, a gente pensa só na Bíblia, né? A Bíblia é uma das formas da transmissão da palavra de Deus. Como dizia lá o meu professor de Bíblia, né? A religião cristã, católica, não é uma religião do livro. Porque o livro, o nosso livro, a Bíblia, é um meio de transmissão da palavra viva que é o Senhor. Vou já explicar melhor. Mas vamos primeiro entender o poder dessa palavra, o poder dessa comunicação. Ora, essa palavra, como a chuva que cai na terra, não voltará para mim vazia. Sim, a palavra que sai da minha boca não voltará vazia, mas realizará tudo o que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Qual é o poder, então, da palavra? O poder da palavra é a transmissão da vontade
vontade de Deus. Às vezes a gente pode ficar pensando assim, bom, estou entendendo, é o que Deus quer para mim, quase como que uma imposição. Eu tenho que fazer o que Ele quer. Bom, a vontade de alguém que não te ama e que não sabe tudo sobre ti, né, poderia ser até uma vontade um pouco agressiva que vem sobre a tua vontade e se impõe. Mas a vontade daquele que te ama plenamente e que sabe tudo sobre ti e sobre o teu futuro, não é nada mais, nada menos do que o teu caminho para a felicidade. O segredo mais profundo do teu caminho, daquilo que Ele planejou para ti, do amor profundo que Ele tem para contigo e que vai te transformar em uma pessoa santa, e assim você vai poder entrar na felicidade eterna. Aí está o poder da palavra de Deus, não é outro. Às vezes a gente interpreta mal o poder da palavra de Deus, e às vezes quer até usá-la como uma coisa impositiva. Ah, mas está escrito na palavra, você tem que seguir. Não é assim. O nosso Deus é um Deus de conquista, revela a sua vontade para conquistar a tua liberdade. Te ama e espera você entregar as suas opções. Sim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. A semente precisa então cair em terra boa e dar seus frutos. É muito bonito como Deus traduz os seus mistérios em coisas que a gente entenda bem, né? A semente, que tem ali toda a potência de vida, já traz tudo consigo, mas precisa da terra boa. A palavra de Deus é assim, já tem todo o poder de te santificar, mas vai depender do terreno do teu coração. Ela precisa de uma terra boa. Mas que terreno do coração é esse? A rendição da nossa vontade. Depende do quanto nós estamos rendidos a Deus ou ainda não. Como é o outro nome da rendição a Deus? Santidade. Santidade. Confiar totalmente em Deus. Saber que Deus é o meu tudo. Confiar plenamente nele. Sim, Senhor, dá-me a tua vontade que eu quero fazê-la. Eu quero fazer a tua vontade. E aí a palavra de Deus vai encontrando força potente dentro de nós, porque vai nos transformando. Aí vem o evangelho de hoje. O evangelho de hoje não é muito fácil não, viu, gente? Apesar de que tem uma parte aqui que Jesus já explicou tudo, hoje a gente podia fechar aqui e dizer, bom, Jesus já fez a homilia, né? Então não precisava ninguém explicar mais nada, porque ele explicou muito bem. Mas tem uma parte aqui no meio que é meio difícil, essa parte assim que fala de parábola, fala em parábola, não fala, entende, não entende, né? Às vezes é difícil de entender. Mas eu queria primeiro pegar a primeira parte que é bem fácil. A palavra cai, porque esse semeador, ele é generoso. Ele sai a semear em todos os terrenos. Em todos os terrenos. Assim é a generosidade de Deus, né? Sai a semear. Semeia com largueza, com bondade. Deus ama a todos. Deus quer se comunicar, Deus quer se dar, né? Chegou ao ponto de enviar o seu próprio Filho e depois enviou o Espírito Santo para toda a humanidade. Mas a situação na vida de cada um é diferente para cada um. E essa realidade é dura de ouvir, é dura. Mas é a verdade, Deus não nos fez um brinquedo nas suas mãos, meus irmãos. Deus nos fez pessoas livres. E a liberdade é um grande respiro, né, de poder fazer o que a gente quer e como isso é bom, mas ao mesmo tempo comporta uma grande responsabilidade. Vai depender também de nós como é que vai estar o terreno desse coração que recebe a palavra. E aí tem 3 terrenos que Jesus elenca, né? Poderia ter botado muitos mais, porque grandes são as situações na nossa vida, né? Múltiplas. Mas ele cita 3 terrenos. Um que caiu à beira da margem, né?
à margem do caminho, não caiu num terreno bom. Vem lá, não deu tempo nem de ser plantado, vem lá o passarinho e leva embora. Ali está o símbolo, né, do demônio que leva embora a palavra de Deus. Aqui eu me arriscaria a colocar a interpretação também, que não é única, né? Mas poderíamos ver aquela pessoa que recebe a palavra, mas não está protegida pela comunidade cristã. Não se une à igreja. Não é protegida pela caminhada do irmão, pelo anúncio do bom pastor que fala na igreja. Jesus de Nazaré. Né? Mas fica ali querendo... o que importa é a palavra só para mim, né? O que importa é eu e Deus. Não, gente, isso não é suficiente. Não foi o que Jesus Cristo fez. O que Jesus Cristo fez foi fundar uma comunidade cristã. A gente precisa estar lá na comunidade cristã para essa semente ser protegida. Depois vem aquele que não tem muita raiz, né? Caiu em terreno pedregoso. E aí vem as tribulações da vida e arrastam essa semente. Nosso Senhor gosta dessa visão, assim, é uma visão bem evangélica, desse ser arrastado e ser destruído. A gente lembra, por exemplo, da casa fincada na rocha ou da casa fincada na areia, né? Vem a chuva e as tempestades, se não está na rocha, vai embora. Assim é aquele que não tem raiz, não está fincado em Jesus, não aprofundou essa fé, as tribulações da vida. As tribulações da vida. A fé é preciso ir sendo provada, ir crescendo. A palavra vai encontrando força na nossa vida, na medida em que a gente vai passando pelas provações e diz, não vou deixar o caminho de Deus. Não vou deixar, vou ficar aqui. A palavra de Deus é mais verdadeira do que essa tempestade que está passando na nossa vida. E aí, quando passa a tempestade, que a gente olha, se a gente se compara um pouco com a árvore, né? Parece que as raízes estão mais profundas. É bonito ver o crescimento na fé, né? Depois vem aquele que corre o risco de, tendo já raízes, vai crescendo, e aí vem os espinhos, as preocupações da vida. Eita, aqui entra uma coisa difícil. Ter a Deus como aquilo que é o mais importante para mim, e todo o resto pode passar. Ser desapegado das coisas da terra. Quem não é desapegado vai querer segurar Deus e as coisas passageiras ao mesmo tempo. Deus e as coisas passageiras ao mesmo tempo. E vai ter uma hora que vai ter que decidir. Porque Deus precisa ser o nosso tudo. É bem verdade que as preocupações da vida, né, são assim como esses espinhos que vão quase que entrando na nossa carne, coisa chata, né? Um problema que vai aparecendo daqui, a gente quer caminhar para Deus, aí aparece um problema, aparece outro, uma preocupação daqui, outra preocupação dali, parece que a coisa vai aumentando. É uma oportunidade de crescimento, meus irmãos. É uma oportunidade de crescimento. Deixa que a palavra entre na tua vida e eu não posso deixar de falar da segunda leitura. Toda a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. E também nós esperamos manifestações ainda maiores de Deus, como quando um dia veremos a sua glória no céu. Essa palavra te foi dada para ser anunciada. Semeia. Às vezes a gente não evangeliza porque a gente quer plantar a árvore toda dentro do coração da pessoa. A ti foi dada somente uma semente. Talvez uma palavra simples. Não, você não está sozinho, Deus te ama. Deus te acompanha na tua vida, né? Ele sabe fazer grandes obras na tua vida. Espera, confia. É difícil dizer isso para uma pessoa? Eu estou dizendo para você. É difícil? Não é difícil. E é só uma semente. Pronto, é só isso. Amém. Vou embora. Ou posso rezar pela pessoa, ou posso aprofundar, enfim, semear uma semente.
E a gente vai, como diz a palavra de Deus, o reino dos céus é como o semeador que semeou a semente e não sabe como, mas passa dia e passa noite, e aquela planta cresce. A única coisa que você fez foi semear. Não deixe de semear. É simples. Hoje tem as postagens, né? Hoje tem uma palavra que pode ser dada por WhatsApp. Hoje, né, estamos aí distantes, mas podemos semear tanto já à distância. Semeie. Semeie. Bom, a gente está aqui numa homilia, não é numa pregação, tem o nosso tempo limitado. Depois da missa eu vou explicar um pouquinho, para quem quiser continuar, um pouquinho porque que Jesus falava em parábolas. Não vai dar tempo agora porque nós estamos aqui para beber da graça da Eucaristia, não só para ficar escutando pregação, né? Então depois da missa eu vou dar só uma palavrinha para quem quiser continuar, tá? Só uma palavrinha por que Jesus falava em parábola. Vai ser bem breve, tá bom? Então, a palavra de Deus é muito rica, né? A gente não consegue em 15 minutos esgotar todos os temas. Então, não custa nada para quem quiser a gente se alongar um pouquinho aqui. 3 temas, né? Por que Jesus fala em parábolas? A conexão com Deus é que me permite entender a palavra e a força da palavra humana. Primeiro tema, as parábolas, né? A gente volta um pouquinho para o evangelho de hoje e são os próprios discípulos que perguntam: por que falas ao povo em parábolas? É a resposta de Jesus que não é muito fácil. Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. É aqui interessante. Eles ouviram com má vontade, fecharam os olhos, de modo que se convertam, pulei aqui 2 linhas, e eu os cure. Não entendi nada, Jesus, né? Foi super complexa isso, a explicação, mas está meio difícil de entender. Vamos tentar trocar em miúdos essas palavras, né? Primeiro, suscita muita curiosidade essa forma que Jesus responde, porque, bom, a quem tem será dado ainda mais. Bom, eu pensava que Jesus ia em busca daqueles que não têm nada, e agora ele fala que quem tem mais é quem vai receber mais. Eu não estou entendendo, né? E aí diz assim, eu falo em parábolas para que eles não entendam. Eu não estou entendendo. Jesus não fala para que eles entendam. Agora fala para não entender, né? E aí depois ele diz, ele não entende, ele não compreendam, de modo que se convertam e eu os cure. Peraí, né? Para se converter não tem que entender? Bom, vamos tentar então desenlinhar essa dificuldade de entender. O falar em parábolas é uma linguagem retórica. É uma forma de adequar as palavras ao público. É uma técnica de oratória, que a gente pode dizer aqui, né, divina, né? A forma como Deus se expressa. O que é essa forma parabólica, né, de parábolas? É uma forma metafórica, em que Jesus usa de figuras bem simples do dia a dia e fala às pessoas. Ora, é claro que se um semeador sai a semear, né, pelos campos, acontece exatamente isso daqui que aconteceu com as sementes. Ele sai espalhando semente para todo lado, né? Então Jesus para no fenômeno da semeadura. Olha, se sai a semear, acontece isso, uma semente cresce, outra não cresce e tal. É isso que acontece, acabou-se para a multidão. É só isso que ele tem para dizer. Já para os apóstolos, ele reúne assim no canto. A vocês eu vou explicar melhor. E aí explica mais profundamente. O que é isso? É a pedagogia de Deus que dá o alimento certo segundo a maturidade de cada pessoa.
Os apóstolos tinham uma maturidade pelo caminho que já vinham fazendo de entender os mistérios mais profundamente. Aqueles que recebiam só as palavras, ia acontecer no coração deles uma reação de forma múltipla, uma para cada um, vamos dizer assim, né? Até a própria semeadura mostra que são múltiplos os resultados que a palavra causa no coração das pessoas. Então, Jesus, quando fala em parábolas, ele respeita a maturidade de cada um de acolher aquela palavra. Ele respeita a liberdade de querer ou não aprofundar, sorver vida daquela palavra. Porque aqueles que estão muito pouco interessados, eles vão ouvir, vão dizer assim, muito bonita essa história aí dessa semeadura e tal, não entendi nada, vamos embora. Né? E atenção, meu professor de dogmática dizia uma coisa interessante, existe o 8º sacramento, é o sacramento da ignorância. O não entender, às vezes é melhor do que entender e dizer não a Deus. Aquela pessoa que não entendeu, ela pode até ter achado interessante, depois ela pode voltar e continuar a aprofundar, e daqui a pouco ela começa a entender, e daqui a pouco ela diz o sim dele. Se Jesus tivesse dito bem claramente assim, só, eu estou aqui, eu sou a palavra, e eu estou dizendo a verdade para vocês, e quem não aceitar, eu vou revelar toda a verdade, e quem não aceitar, né, está negando o Filho de Deus. Se ele tivesse sido claro desse jeito, aquelas pessoas que o negassem teriam dito um não na cara de Deus. Né? Mas Jesus teve paciência misericordiosa e pedagógica de ir semeando devagarzinho. Já aqueles que queriam entender ficaram curiosos. E voltaram outras vezes para Jesus explicar melhor como é o reino de Deus. E naquela pedagogia eles iam absorvendo o reino de Deus devagarzinho, segundo a sua capacidade. Por isso que Jesus fala tudo isso. A quem muito tem, muito será dado. A quem muito tem o quê? Quem tem muita riqueza? Não, a quem tem muita sede, a sua sede será saciada. E aquele que pouco tem sede, não vai receber, porque não veio buscar. Sabe, aquela sabedoria de Deus que respeita a liberdade do homem. Então agora dá para você entender melhor essa passagem. Né? Porque olhando eles não veem, ouvindo eles não escutam. Jesus, mas o Senhor não estava falando para eles ouvirem? Quem é duro de coração e não quer ouvir, não será condenado desta vez. Poderá voltar. E se ele poderá voltar, é aí que Jesus diz, de modo que se convertam e eu os cure. Talvez aquele que não entendeu nada, voltará porque viu que Jesus está atraindo uma multidão tão grande e faz milagres, e ama, e acolhe, e sorri, e ama as crianças. O que é que esse homem tem? Aí volta. Se ele tivesse dito um não na cara de Jesus, talvez ele tivesse vergonha de voltar. Vocês estão entendendo como a inteligência amorosa divina é também pedagógica? E Deus fala de um jeito que vai tentando aglutinar a todos. A todos. Essa pedagogia divina, meus irmãos, é completamente contraditória com algumas posturas religiosas impositivas. Jesus nunca foi impositivo, ele soltava a semente. Quem quiser botar no profundo do coração, bote. Quem quiser deixar à beira da margem, ele vai tentar semear de novo. Assim é o amor paciente de Deus, que espera pela liberdade do homem. Isso é bem contrastante com a nossa forma de querer evangelizar, é ou não é? Porque a gente fica querendo o resultado logo. E quantas mães eu não recebo que dizem, mas o meu filho está distante de Deus e ele vai se acabar no mundo, não sei o que. Calma.
Deus tem o arco de uma vida inteira para semear na vida do teu filho, na vida do teu marido, na vida do teu vizinho, na vida do teu primo, na vida do teu amigo. E Ele não vai desistir. Ele vai continuar cercando e semeando, amando. E a gente devia ter essa mesma postura de Deus. Ao invés de ficar brigando e querendo impor, a gente devia continuar semeando com paciência, segundo a pedagogia daquilo que aquela pessoa entende. E não ficar trazendo temas os mais difíceis possíveis da fé. Ah, porque você não pode isso, você não pode aquilo, isso é pecado. Não, gente, isso aí não conquista ninguém. Precisamos, portanto, aprender com a forma de Jesus, de falar em parábolas, de sermos evangelizadores pedagógicos, segundo o que cada um consegue apreender. Era isso que São Paulo dizia, de começar primeiro dando leite às crianças e depois o alimento sólido. Isso está na dinâmica da catequese, na dinâmica do passar a fé. Encerramos esse primeiro ponto, as parábolas. Outro ponto para entender a palavra de Deus é interessante. Para entender a palavra de Deus, a gente tem que ter uma conexãozinha a mais com Deus. Vou explicar, né? Eu estou aqui transmitindo esse conteúdo para você, é ou não é? Você aí na sua casa, você tem alguma caixinha de som, então um headphone, que está transmitindo esse conteúdo, é ou não é? Se você desligar essa caixinha, aí sabe o que vai acontecer? É ou não é? Eu vou ficar falando e você não vai ouvir nada. Né? A gente tem uma caixinha de som dentro de nós, que se chama coração. Que a gente precisa ligar para poder começar a ouvir a Deus. Aí diz assim, padre, eu procurei já esse botão aqui por aqui, não achei de jeito nenhum. Né? Sabe como é que liga? Simples, clamando, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Quantas vezes a gente não já falou que é o Espírito Santo de Deus que acende o amor dentro do nosso coração. Acende o amor de Deus. E aí ele liga a caixinha. E aí esse fenômeno eu já vi várias vezes. E quem caminha na igreja, e quem tem experiências também com a vida carismática, e não só na dimensão carismática, mas a graça de Deus age de formas múltiplas, sabe? Que depois de uma experiência de Deus, aquela pessoa que lia a Bíblia, passava as páginas, passava, e não entendia nada, chega em casa, aí começa a ler, aí, eu estou entendendo. Sabe por quê? Porque a Bíblia é uma mensagem de amor. Se o fogo do amor do coração estiver apagado, não vai dar para entender nada. Não vai dar para entender nada. Por isso que é preciso clamar o Espírito Santo de Deus, que transmite o amor, que transmite a linguagem que está por trás dessas palavras que às vezes são incompreensíveis. E aí, já não é mais a transmissão de uma historinha, ou como é que foi a história do povo de Israel, ou o que Jesus fez, 1, 2, 3, 4, 5 milagres. Não. É o diálogo de dois corações que se amam agora. E aí sim, a palavra de Deus vai fazer o seu papel de te colocar em comunhão de amizade com o Senhor. A conexão com Deus é o Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus que foi enviado em Pentecostes e vem habitar dentro do nosso coração. Amém? Deu para entender essa parte da conexão? E aí vamos para o último ponto. Assim, meus irmãos, olhando para a palavra de Deus, a gente entende a força da palavra humana. A palavra dita, ela é comunicação de si. Como falamos que na homilia, que Deus se comunica a si mesmo e se dá, e isso é por meio da palavra. Quando nós pronunciamos a nossa palavra,
nós damos aquilo que está no nosso coração, e isso é o que diz o Evangelho. A boca fala do que o coração está cheio. E no entendimento profundo do que é a palavra de Deus está o entendimento profundo do que é a palavra humana. Uma transmissão de si mesmo. Isso é muito importante para você entender que o que você diz é uma transmissão de si. As palavras arrogantes são uma transmissão de si. Mas como é bonito ouvir, eu te amo. Você já ouviu isso de uma pessoa? Eu te amo. São tão fortes essas 3 palavrinhas. São só 3 palavrinhas, uma frase tão pequena. Mas uma forte transmissão de si. Aprendamos então, meus irmãos, a não jogar palavras ao vento. Inclusive no mundo virtual, tá? Inclusive no mundo virtual. Cada palavra que você joga na internet, que você joga no seu Face. Ah, mas eu estou só retransmitindo o que os outros disseram. Pois é. Você está escolhendo a palavra que você quer retransmitir. Cada palavra que você transmite, transmite um pedaço de você. Procure transmitir aquilo que está no teu coração desde o momento em que você foi batizado. O amor de Deus, o Espírito Santo de Deus. E assim a palavra viva vai se transmitir ao mundo inteiro, porque por cada um daqueles que receberam a palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Para você que esperou, bom almoço. Também vou almoçar agora, né? Para você que não esperou e está assistindo depois, é muito bom te acolher de volta. Deus te abençoe. Um grande abraço.